Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Excelente, Lia. Glória ao teu nome, Estamos aqui mais uma noite, né? Amém. Para compartilharmos um pouquinho sobre as coisas maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Não é verdade? Amém. E então ontem nós estivemos falando bastante sobre a questão da fé, Glória a Deus. sobre como o inimigo trabalha, né? Espero que os irmãos tenham absorvido bem. Você não absorveu bem? Glória a Deus. Ouça de novo a mensagem. Hoje nós temos a facilidade de podermos gravar, né? Depois reescutar, pegar um detalhe que a gente não tinha pegado, não é verdade? A gente tem essa facilidade. Glória a Deus. Talvez em outro momento nós não tivéssemos. Sim. Mas nós temos agora. Glória a Deus. E eu comecei falando com os irmãos sobre a fé, em vários aspectos, até que eu cheguei no coração. E mostrei para vocês o quão importante são, número 1, as palavras que nós falamos, Glória a Deus. e o coração que processa essas palavras. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então, aonde que nós começamos a montar tudo isso, falarmos realmente ali do que eu chamo de mecanismo da fé, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Fui aqui em cima de Marcos capítulo 11, no versículo 23, e no versículo 22, onde Jesus respondeu, diz Jesus, tendes vós fé em Deus. E eu mostrei para vocês aqui que não necessariamente é em, mas tendes vós a fé em Deus. Isto é, tendes vós a fé no próprio Deus. E ele começa a explicar, em verdade, eu digo que qualquer que disser, então eu evidenciei claramente sobre isso. Estou passando rapidamente sobre o assunto, que nós já falamos sobre isso ontem. Glória a Deus. Qualquer que disser, então nós temos que ver que não é nenhuma qualidade fantástica, única, exclusiva de pessoa, não. É uma pessoa, um chip especial, qualquer que. Qualquer que disser, então nós falamos muito sobre o dizer, sobre o falar, sobre a palavra de Cristo. Não é verdade? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E o interessante é que uma observação que eu não fiz ontem, mas que me veio agora à mente, é que aqui no texto está dizendo aquele qualquer que disser a este monte. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando em oração a respeito do monte. Isso não é fé. Então, não é fé você olhar para o seu problema e começar a descrevê-lo para Deus. Deus, o senhor está vendo? Ó. Senhor, olha o tamanho do problema que eu estou. É claro que ele está vendo. Então, não tem lógica você falar das características do monte, nem a respeito do monte. O texto está dizendo, a qualquer que disser ao monte. Então, ao problema você deve confrontar. Se é uma enfermidade, você vai dizer enfermidade, você tem esse monte. Você não vai falar, olha que enfermidade bonita, sabe? A cor dela é interessante, sabe? Mas é um problema, olha que interessante, né? Aí você passa a noite inteira falando, dá enfermidade para Deus. Você resolveu o problema. Você descreveu todas as características, você falou até do modo científico, foi pesquisado no Google para falar para Deus. E a pessoa continua enferma, entendeu? Adianta você falar do problema para Deus? Isso não é fé. Simplesmente dizer. Mas você vai passar a noite inteira falando do seu problema para Deus. Você achou que você exercitou um pouquinho de fé, mas você não exercitou fé. Então, o texto é claro, que ele disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, em teu coração entra em evidência.
mas crer que se fará aquilo que disse, assim lhe será feito. Por isso vos digo, tudo quanto pedides em oração, crede que o recebereis e pergunteis. Então o texto aqui é claro em nos dizer que tudo. E aí ele vai dizer alguma coisa a mais. Verso 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Opa! Para que também vosso Pai que está nos céus nos perdoe as vossas ofensas. Interessante que o texto está dizendo que está no mesmo contexto da fé. Quer dizer que a fé ela não consegue ser processada num coração que não liberou o perdão. Engraçado que eu costumo dizer em inglês, né? An unforgiving heart. A fé não consegue se processar num coração que tem o gerúndio em inglês, né? Unforgiving. Que não perdoa. Que não está perdoando, né? Vamos dizer assim, no gerúndio. Mas é uma palavra só. E aí eu pergunto, então, puxa, o seu coração, para que ele esteja pronto para que qualquer milagre seja processado por ele, você tem que estar livre de mágoas. Você tem que estar livre de amarguras. Glória a Jesus. Por isso, que o texto de Hebreus, o texto de Hebreus, capítulo 12, vai dizer assim, verso 14. Segui a paz com todos. Engraçado que o pessoal esquece a paz com todos, só lembra da santificação, né? Ele está falando, seguir a paz com todos, vírgula. E a santificação está em mesmo peso de igualdade aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a paz está inclusa. O pessoal só fala da santificação, esquece da paz, né? Pois é. O camarada, ele acha que ele é santarão, porque ele não fez meia dúzia de coisa, vira a cara para todo mundo. Colocar as barbas no olho. E ele fala, verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, o que significa que você pode sim se privar da graça de Deus. Quer dizer que a graça de Deus pode ser desperdiçada na sua vida. Olha que coisa interessante. Ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então existem raízes de amargura. Raízes de amargura se dão por meio de ofensas, milindres, chateações, fofocas. Diz que disse, diz que me disse, né? Então, está aqui. Agora, eu cheguei a passar com vocês também ontem, ali em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, onde diz que, por causa da murmuração e da reclamação, muitos pereceram pelo descobridor. É muito sério a conexão que o nosso coração tem com a nossa boca e a nossa boca tem com o nosso coração. Porque existem dois tipos de palavras proferidas. Existe o tipo de palavra proferida que foi somente processada na sua mente, porque ela não desceu para o seu coração. Por exemplo, o camarada pega um discurso pronto de formatura, porque ele é o melhor orador da sua classe. Ele está numa colação de grau. Então ele pega ali, nem foi ele que redigiu o texto. Ele começa a prestar honra aos professores. Muito embora
alguns dos professores ali presentes tenham perseguido ele e ele os odeia. Então ele começa a ler, eu dei o discurso, né? Ele, o professor, o coração dele fala desgraçado. Me perseguiu, mas não odeia. Você percebe que ele está falando uma coisa simplesmente com uma forma periférica, com a mente dele. Ele não está falando com o coração. Então, esse tipo de palavra, que é a palavra que só está na periferia do nosso raciocínio, é chamado de palavra logos. É a palavra racional. Né? O princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e a palavra é logos. E você vai ter uma segunda palavra no grego, que denota a palavra processada no coração. A segunda palavra grega utilizada é a palavra grega rema. Essa palavra rema é uma palavra que ela veio pela sua mente, que ela foi processada no seu coração e ela é pronunciada. Você já percebeu que às vezes você fala, aquela pessoa me disse aquilo, não foi de coração. Você às vezes até sente quando é da boca para fora. É. Glória a Jesus. Não é verdade? E foi da boca para fora, não tem, né? Pois é. Agora, existem palavras gregas que diferem esses dois tipos de palavras. Interessante, né? Que o grego é muito mais rico do que o português. No que diz respeito à abrangência que ele tem para denotar esses princípios. E o interessante é que esse processo da fé por meio da palavra do coração, eles estão muito bem descritos em Romanos 10, texto-chave. Tá? Para todo mundo que fala sobre fé. Não é verdade? Romanos 10. Eu vou começar no versículo 4. Eu quero atentar vocês num detalhe. Um detalhe aqui no versículo 4, que diz assim: pois Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Aí ele fala no verso 5, porque Moisés, em algumas traduções vai trazer o que eu vou dizer para vocês, em outras não. Não sei qual tradução que você possa ter, mas no versículo 5 vai falar, ora, Moisés descreve a justiça que provém da lei, o que é pela lei, dizendo, 2 pontos, o homem que fizer estas coisas, por elas, viverá. Então, o que o texto está nos dizendo aqui claramente? O texto está dizendo o seguinte, que Cristo é o fim da justiça para todo aquele que crê, e que a lei veterotestamentária, principalmente a lei de Moisés, ela se baseia nas obras. Aquele que fizer as coisas que estão descritas na lei, viverá por elas. Então a salvação era pelo que você fazia. E ele está descrevendo a justiça que provém da lei. No versículo 6, ele diz, mas, em contraposição, mas a justiça que vem da fé diz assim, opa, então nós não estamos mais falando da justiça que provém da lei. Por quê? Porque a justiça que provém da lei está dizendo, aquele que fizer estas coisas, por elas, Virado. Só que se você voltar para o capítulo 3, no versículo 27, ele vai dizer, onde está, pois, logo a vanglória, a jactância? Foi excluída. Aí ele pergunta, por que lei? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ele está dizendo que a lei das obras
ela excluiu a vanglória ou a jactância. Eu fiz, portanto, eu sou obrigado a ser abençoado, eu preciso ser abençoado por coelho, eu fiz tudo certo. Todo religioso vai dizer isso. Mas eu fiz tudo certo porque Deus não está me abençoando. Sinto muito, você está vivendo, você é um judeu? Está vivendo pela justiça que provém da lei no Antigo Testamento ou pela justiça que provém da fé? Que excluiu toda e qualquer vanglória, jactância, que provém daquilo que você tenha feito. Tudo está relacionado com aquilo que Jesus fez, não com o que você fez. E eu não estou dizendo que você não vai mudar o seu comportamento. Mas eu estou dizendo que nada que você faça pode movimentar o que Jesus fez na cruz. Só a fé. Glória a Jesus. E se nós estamos estudando a fé, vamos ver aqui o que ele está dizendo em Romanos 10, 6. Mas a justiça que provém da fé diz assim. O que ela diz? Não digas em teu coração. Opa! Então aqui já tem uma chave. A justiça que provém da fé diz algo. E o que ele está dizendo? Não digas em teu coração. Então você pode dizer no seu coração, não. A pessoa fala com você pode, a pessoa, ela está dizendo, mas você até fala assim, do tipo assim, meu coração está dizendo não para tudo que você está dizendo. Em partes, alguma coisa que você está falando até tem sentido, não é verdade? Não digas em teu coração. Então você pode dizer coisas no seu coração. Por que ele diz? As coisas que os olhos não viram, nem subiram ao coração do homem. O coração do homem? Interessante. Está aqui. Né? Não subiram ao coração do homem. Está aqui. Mas onde é que subiu? Aqui. Onde é que subiram os pensamentos? Está aqui. A gente pensa que a gente pensa com a cabeça. A gente não pensa com a cabeça, a gente pensa muito mais com o coração. Um camarada apaixonado, ou uma mulher apaixonada, pensa com a cabeça? Ou todos os pensamentos que ele tem com a cabeça dele são para justificar a paixão que ele tem? Ainda que seja um cavalhete. Não, é perfeito, mas gente, você não está enxergando na sua frente o problema. Não, é um príncipe cantando. Adianta falar? Pensa com a cabeça ou pensa com o coração? Tem um irmãozinho que resolveu, aprendeu a jejuar comigo. Aí foi jejuar. No quinto dia de jejum, ele estava sentindo o gosto da comida que eu tinha comido na casa do meu pai. Abriu. Essa noite veio na minha boca o gosto do arroz russo que seu pai fez para mim. Será que ele pensava com a cabeça ou ele pensava com o intestino? Você sabia que ele não estava com fome no quinto dia sem comer? É impossível. Qualquer pessoa que sentir fome 5 dias sem comer. A fome, ela é... A fome mata. Não sei se você sabe disso. Mas tem um número aqui significativo. Se alguém tiver acesso à internet, pergunta para o Google aí, enquanto eu estou falando aqui, quantas pessoas morrem por ano no mundo de fome? E me diga o número. Do Google, joga aí. Primeira página do Google que aparecer, me diz aí. Quantas pessoas morrem de fome por ano no mundo? Mas para você que não sabe o que é fome é quando você parou de comer, o seu corpo já consumiu todas as reservas de energia que estão em forma de gordura no seu corpo. Quantas? 24 mil. 24 mil pessoas morrem todos os anos de fome no mundo. Agora eu vou explicar para você o que é morrer de fome. Quando o seu organismo, você para de comer, o seu organismo consome todas as reservas de energia
em forma de gordura que você tem no seu corpo, tudo, da sua nádega, do seu olho, tudo, ele vai começar a consumir os seus músculos e os seus órgãos internos. Neste momento, você sente fome. Então você vai morrer. Então, eu estou certo em dizer que nunca ninguém que está sentado aqui na minha frente sentiu de fato fome. Eu já senti fome porque eu fiz uma vez eu fiz um jejum de 45 dias. No 43º dia, eu vi que a morte estava próxima. Olha, agora eu sei o que é fome. Mas então o que eu estou sentindo então quando a minha barriga está fazendo nhoque, nhoque? Você está sentindo vontade de comer. O seu organismo está acostumado, tem um hábito de algo que você interrompeu, então ele vai reclamar. E vai conseguir produzir pensamentos acerca daquele assunto que você achava que você controlava a sua mente, mas você parou de comer, agora você pensa em todas as comidas do mundo, em todas as sobremesas, nas melhores receitas, que a sua mãe, que a sua tia, que a sua avó, que a sua mulher fez. Em 1975, eu nem me lembrava, mas agora eu lembrei de uma comida que a minha mãe fez. Você não imagina? É verdade, eu estou brincando. Mas você fala, será que eu penso com a cabeça? Então o coração diz, Jesus falava, por que cogitar? Por que arrazoais em vossos corações tais coisas? Coração pensa. E as descobertas científicas mais modernas nos mostram que, se não me engano, 60% a 70% do nosso coração físico, ele tem neurotransmissores nele. A ponto de, eu não estou brincando que eu vou dizer para vocês, a ponto de, isso eu estou falando de forma literal, a ponto de que tinha uma pessoa nos Estados Unidos que teve que fazer uma cirurgia e fazer um transplante de coração. E essa era uma pessoa que só comia comida vegetariana, que só comia comida saudável. E ela teve que tirar o coração dela e colocar um coração de uma outra pessoa. Recebeu o transplante. E essa outra pessoa de quem ela recebeu o coração só comia trash food. Essa pessoa, ao receber esse coração, se tornou uma consumidora de trash food. Existe um caso, não estou brincando, de uma pessoa, uma mulher que recebeu o coração de uma outra mulher em um transplante. E ela passou a ter atração por outras mulheres do mesmo sexo, porque aquela outra mulher tinha esse costume de lesbianismo. O que significa que as coisas que você vivencia, elas ficam literalmente gravadas, vamos dizer assim, nos neurônios do seu coração. Fantástico. O nosso coração pensa. E existe por que o jejum é importante? Porque o seu sangue está passando pelo seu coração. Você está se desintoxicando. Todas as coisas ruins, prazeres, situações que você viveu, foi lançado, foi despejado uma certa quantidade de hormônios que fizeram com que o seu coração processasse e talvez até mesmo se viciasse naquele tipo de sensação. O jejum ajuda você purificar o seu próprio sangue, que significa que todas as coisas vivenciadas por você estão de uma certa forma no seu sangue em algum lugar. E o jejum, você está tomando água, sem comer. Você passa até um pouco de mal até o terceiro dia de jejum. Você está ali eliminando pelo xixi todos aqueles hormônios.
Porque o seu rim está trabalhando, o seu sangue. E todas as toxinas que você comeu, de comidas industrializadas, sensações ruins, de traumas do passado, estão sendo liberadas ali. Por isso que o jejum não tem nada a ver com matar a carne. O jejum tem a ver com a terra do seu coração, literalmente sendo arada para que seja fértil, para que as sementes de Deus sejam processadas e empurradas pela palavra para fora. Ajuda o nosso foco ser. E aqui ele vai dizer, Romanos 10:6. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, então o nosso coração diz. Então o que a justiça da fé está dizendo? Que o seu coração não deve dizer. Não deve, não é que está dizendo que deve, está dizendo que não deve dizer. Quem subirá ao céu? Quem que vai lá até o céu buscar minha bênção para mim? Será que vai ser um grande? Será que vai ser o próprio Jesus Cristo que vai lá vir aqui para trazer minha bênção para mim? Não digas isso. Pastor, então tá errado o meu pensamento assim do jejum. É buscar algo próprio. Não tem absolutamente, não tem como você matar uma coisa que já morreu com Cristo pelo batismo na morte. Não. Não existe matar carne. A não ser que você tenha. Se você já foi sepultado com Cristo pelo batismo na morte. Tem uma pregação minha só sobre esse assunto no grupo AVIP, que é Romanos 7. Eu falo só sobre isso. Não existe. Não tem como você matar uma coisa que já está morta. Mas isso não significa que não tenham coisas que não possam hipnotizar o seu coração. Se você não for, se você bobear, ele está falando, quem subirá ao céu, isto é, trazendo volta a Cristo, verso 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, trazer a Cristo dentre os mortos. Quer dizer, quem vai descer no inferno para resolver aquela situação? Tem que ser Jesus. Não. Não é Jesus que vai descer lá. Não é nenhum anjo. Não é nem o próprio Deus que vai descer lá. O que vai descer? Mas que diz, verso 8? Que diz? Então o que ela diz? Se ela está dizendo para não dizer em seu coração, o que ela diz de fato, então? A justiça que provém da fé. A palavra. Está perto de ti. Na tua boca. No teu coração. Esta palavra que vai até o céu e acessa as bênçãos. Esta palavra que desce até o inferno e tira o perdido de lá. Esta palavra que resolve todas as coisas do indivíduo que está em Cristo. A justiça que provém da fé, o que ela diz? A palavra. Está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra rema. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Pois, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para salvação. Então, com a boca, com o coração você crê. Mas com a boca, você confessa para a materialização. É a palavra processada no coração e proclamada com fé. Glória a Deus. Interessante. A palavra salvação aqui usada por Jesus também é usada, pelo apóstolo Paulo, também é usada por Jesus. Quando a mulher chega para Jesus e fala, cura minha filha. Jesus falou, não estava querendo atender aquela mulher. Mulher, grande é a tua fé, vai. A fé te salvou. Ela chega em casa e a filha está curada. Ela não estava falando de salvação da alma, ela estava falando da cura da filha. Jesus usou a palavra salvação para falar do quê? Da cura da filha dela.
significa que a palavra salvação aqui se aplica também à cura física. À provisão. A salvação de fato. Crê com o coração e com a boca professa. Mas então como é que eu vou fortalecer a fé no meu coração? Verso 13. Verso 12. Eu vou ler desde antes. Desde a tua boca confessares. Verso 10. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre o judeu e o grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para todos os que o invocam. Glória a Jesus. A gente ficou o dia inteiro invocando o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Graças te damos, Pai. Ele é rico para todos que o invocam. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Você está invocando. Glória a Deus. Graças te dou, Pai. O dia inteiro. Ele é rico para todos os que o invocam. Vocês estão entendendo a chave? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Essa palavra salvação aplica-se em várias áreas, como já disse para você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como depois invocaram aquele que não creram? Ou como creram se não ouviram falar? Ou como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Por isso Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então você proclama certas verdades, muitas vezes em voz alta, para o seu próprio coração, para o seu próprio ouvido ouvir. E para você mesmo começar a escrever essas verdades no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças te damos. Interessante? Glória a Deus. Agora veja, eu citei esse texto para vocês, como é importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente pronuncia com a nossa boca. Não é verdade? Bem, Por que você acha que Jesus, em Mateus 12:34, Glória a Deus. Senhor, você me permite uma palavra? pode dizer? Então, na hora que eu estava fazendo o exame, né? Eu estava dentro daquela máquina, né? E ali eu estava glorificando a Deus, falando, Senhor, eu sei que tudo já deu certo. Sei que tudo já deu certo. E ali eu estava conversando com Deus, ali dentro daquela máquina. Aí veio uma enfermeira assim por detrás, aí falou, Dona Elza, tá tudo bem? Aí eu gritei, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu falei, glória a Deus, tá tudo bem. Aí ela falou, fala o seu nome completo. Falei o nome para ela, ela falou, tá tudo bem. Glória a Aí Deus. ela saiu de novo. Amém. O hospital é uma vez. Glória a Jesus. Aqui em Mateus 12:34 ele diz assim, Jesus falando em, olha só, raça de víboras. Uau! O pessoal acha que Jesus era politicamente correto, queria agradar todo mundo, passar a mãozinha em todo mundo. Raça de víboras, Jesus aqui. Olha, estou lendo a Bíblia. Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Glória a Jesus. Não, eu só falei por falar. Tem alguma coisa comigo aí?
no tesouro do seu coração. Porque do que é a abundância do coração do homem, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu bom coração transformado, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra ociosa, ou vã, ou fútil, que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Se a palavra fosse uma coisa boba, que não tem nenhum peso, teria por que Jesus dizer algo dessa magnitude no que diz respeito à palavra? A boca tem que mudar. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então, eu anotei aqui uns textos. Mas antes desses textos, eu vou ler mais um texto. Que diz aqui em Marcos, capítulo 7. Marcos 7. 21. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. É Satanás, está vindo me tentar. Não! O teu coração admitiu alguma coisa, alguma semente estranha, que está dando fruto agora. E você está querendo dizer que a culpa é de Satanás. Eu não estou dizendo que ele não seja astuto, nem muito menos sagaz, que ele não saiba, que ele não faça suas distorções. Mas tem coisa que é o nosso coração, e o texto está sendo claro. Jesus está falando isso. É de dentro do nosso coração que provém essas coisas. É por isso que nós temos que aprender como lidar com o nosso coração pela fé. Amém. Glória a Jesus. Amém. Por exemplo, vocês querem ver um texto? Está aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Uma pessoa, por exemplo, avarenta. O que é uma pessoa avarenta? Mão de vaca. Aqui, ó. 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância em algumas traduções, na avareza em outras traduções. Filhos de maldição. Quer dizer que o coração pode se exercitar em certas atividades estranhas. Olha que interessante. Corações exercitados no mal. Eu vou ficar perdendo tempo aqui vendo porcaria. Você está exercitando seu coração o quê? Aí quando começa a dar algum fruto negativo, que a Bíblia vai dizer claramente que tudo aquilo que o homem planta, ele... Você planta na carne, você vai colher o quê? Corrupção. Você planta no Espírito, você vai colher vida e paz. Então como é que você quer insistir em plantar na carne e quer obrigar a colher vida e paz? Eu sinto lhe dizer que isso é impossível. Glória a Jesus. Então o texto está dizendo assim. Olha só. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Graças. Nós podemos enganar o nosso coração. Olha aí. Olha que interessante.
Tiago, capítulo 1, verso 26. Olha que interessante. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, e a sua religião é vã. Então engana o seu próprio coração. Aí tenta dar uns chapéu da gente mesmo. Engraçado que a Bíblia fala muito de enganar-se a si mesmo. Enganar o seu coração. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Glória a Deus. Senhor. Obrigado. Olha só, Tiago 1,18. 1,8. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Só que esse homem vacilante, qual que traz uma tradução diferente, pastor? Homem de coração dobre. Opa! Que é inconstante de coração dobre. Homem de ânimo dobre. Ânimo dobre de coração dobre. O que é dobre? Duplo ânimo. Vamos lá. Olha só, o coração pode ser fortificado na verdade e na graça. Essa é a mensagem. Hebreus capítulo 13, verso 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. E não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Tem um monte de coisas, tem um monte de informações, tem um monte de coisas que você pode perder o seu tempo e que não vão trazer edificação positiva para o seu coração alguma. Não perca o seu tempo. Está aqui, ó. Como que nós então devemos chegar a Deus? Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Olha, um coração verdadeiro, em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. Então tem como você fazer a purificação do coração da má consciência. Puxa, eu tenho tempo. Desliga todas as vozes. Peça para Deus te mostrar o seu coração. Você vai levar um susto. Te garanto. Você vai ver coisas horríveis. Você fala, não é possível que esse seja meu coração. É. Não se assuste. Porque isso acontece com todo mundo. Mas, peça para Deus te mostrar o seu coração. Você vai tomar um sustinho básico, que todo mundo já fez isso, já levou? Não vai morrer. Mas Deus só revela o seu coração para você mesmo porque Ele quer transformar. Glória. Amém. Glória a Jesus. Então Ele diz assim, e você tem que estar interessado em ter o seu coração transformado. Amém. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que está se referindo ao batismo mesmo, de fato. A aliança nova do nosso Senhor Jesus Cristo, ela trabalha com o nosso coração, que é o comando central de tudo aquilo que nós vivemos. Então, a primeira coisa é que em 2 Coríntios 3 vai dizer que nós somos cartas vivas e o Espírito de Deus escreve nas tábuas do nosso coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10, eu não vou ler todos os termos da nova aliança, mas esse termo é importante, ele fala, ora, esta é a aliança que farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor, depois daqueles dias diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei.
escreverei. Ah, então as leis de Cristo têm que estar escritas no meu coração? Sim. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 15, desculpa. E o Espírito Santo também não testifica, porque depois de haver dito, e esta é a aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. E aqui ele muda, ele fala, porém em seus corações eles escreverei o seu entendimento. Você pode perceber que no capítulo 8, no versículo 10, ele fala de colocar no entendimento e escrever no coração, e aqui ele está falando de colocar no coração e escrever no entendimento. Quer dizer que uma coisa é a outra, e a outra é a outra. O entendimento está no seu coração. Olha que interessante. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Bem, isso aí você já conhece. É outro assunto. O assunto é o coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma pessoa, é Jesus. Mais cortante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Por que juntas e medulas? Porque no Velho Testamento vai dizer que a nossa alma está no nosso sangue. Como assim a minha alma está no meu sangue? O que é a nossa alma? Nossa vontade, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Mas como assim está no meu sangue? O seu cérebro despeja certos hormônios no seu sangue que passam pelo seu coração. E esses hormônios, juntamente com o seu sangue, são decodificados. Mandam para o seu sistema nervoso central. Essa transcrição, que é interpretada como euforia, paixão, raiva, alegria, susto. Susto você não leva aqui? Moça! O coração está batendo. Foi despejada adrenalina. Adrenalina, que é usada inclusive quando o cara tem uma parada cardíaca. Injeção de adrenalina no peito. Volta, filho! Soco mesmo, é soco no peito. É verdade. Se você tem uma parada cardíaca, soco no peito. Para voltar a bater o coração, é verdade. É a única maneira de você salvar essa pessoa. Oi? Deixa ela parar a bola, né? Só você dar uma voltinha pro irmão aí no trânsito, que se o coração volta a bater naturalmente. Cardiologia grátis. E ele diz que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uau! A psicanálise não resolve essa equação. A psicologia não resolve essa equação. A psiquiatria não resolve essa equação. Porque a palavra psique, onde vem psicólogo ou psiquiatra, significa alma. Alguém está vendo minha alma? Não existe nenhuma definição, nem moderna, nem antiga, que consiga dar uma definição exata para o que seja alma. Então o cara fala, eu sou um psiquiatra. Tudo bem. Você estuda a alma. Você está vendo? Não. Então você tem que... Por isso que diz que todo psiquiatra é meio biru. E psicólogo tem que ter alguma religião. Uma vez minha irmã foi levada num psiquiatra lá. Ela contou os problemas dela do psiquiatra, meu pai estava junto. O cara queria dar chá do Daime para ela. Ayahuasca. Psicotrópico. Eu acho que dá 48 horas de loucura, não dá? Naturalmente, ele é o psicotrópico mais forte que existe no mundo. Depois tem o sintético, que é LSD, que é mais forte do que isso aí, mas
Não deixa de ser um psicotrópico, uma loucura disso aí. O cara fica literalmente no gnomos. Mas eu vou dizer que esse cara não tem religião. Aliás, as drogas sempre foram utilizadas para trazer uma conexão da pessoa com o mundo transcendental, com o mundo espiritual. Por isso que a palavra feitiçarias em Gálatas 5,19, iras, peregrinos, dissensões, heresias, feitiçarias, a palavra feitiçarias ali do grego é farmakeia, que é utilização de drogas. De onde vem a palavra fármaco? De onde vem a palavra farmácia? Não estou brincando. Existe sim utilização de drogas. É traduzido por feitiçaria porque todos, da época de Jesus, é que usavam as drogas para esse tipo de atividade de feitiçaria e urucubaquinha, seja lá do que seja. É verdade. Ou vocês acham que não tem a religião dos Rastafaris? Sim ou não? Sim. É paz e amor muito gostoso. Você vai a uma tribo indígena, os caras não têm o cachimbo da paz, para quê? Tudo mundo, e já desde a época de Jesus, as drogas têm a ver com isso. Drogas têm a ver exatamente com eles falam que essa droga vai atingir parte do seu cérebro, que vai abrir seus olhos espirituais para você se conhecer. E tudo, grande parte das pessoas são introduzidas nas drogas, são introduzidas por esse papinho. Viu, pastor? Dá um pouquinho, ó. Essa aqui, a minha cachorrinha, aí no fundo de vida, ela tomava, por uns 3 meses ela arriava. Pior droga que ela tomava. Aí parou de tomar, por quê? Não tinha comissão, né? Pois é. Era a pior droga que ela tomava. Então, olha só como a coisa é séria. O coração pensa. Vamos ao psiquiatra, ele vai dar um remédio para quê? Um sossega-leão? Um caminho do padrinho? Quer resolver o problema, ele não vai. Ele pode dar um paliativo. Traz um monte de drogas para você. Tomar. Você ficar meio assim. Babando. Resolvido não dá, né? Tira o remédio e você vê se não vira um dragãozinho. É fácil dar nome de dupla de esquizofrenia com demônio, né? É um cara esquizofrênico. Esquizofrênico é só forma. Mas é verdade, você conversa com o Levito, ele falou que quando às vezes chegava, quando ele era do mundão, chegava tudo endemoniado no pronto-socorro, dava um sossego ali no lugar. Ficou muito tempo no pronto-socorro, né? Então, veja só. Então, a solução é Jesus. Não tem problema. Olha só, Hebreus capítulo 3, verso 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus a central do comando de tudo aquilo que você vive está aqui. E aí ele diz assim, isso eu já li. Olha essa. Romanos capítulo 2, versículo 5. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Glória a Deus. Romanos 2,5, olha o que ele diz. Mas, calma aí, verso 4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quer dizer que a ira igual a juízo. Coração. Coração impenitente. Está aqui, ó. Olha que interessante. Palavras e coração. Salmo 55. Uma vez eu estava passando por umas dificuldades
passando muito mal. E Deus me mostrou, me deu uma visão de pessoas jogando tudo contra mim. Tinha arma, faca, tudo que você pode imaginar. Jesus fala comigo na palavra, Jesus me deu esse capítulo. Salmo 55. Ele vai dizer assim no verso 21. A sua fala era macia como manteiga, mas no seu coração havia guerra. O meu avô, na verdade, esse é o meu bisavô, meu pai da vovó Esther, quem ungiu o vovô lá do pastor. Ele dizia: homem que fala macio. Como que é? Homem que fala macio. Ou não presta ou evadiu. Então ele estava dizendo aqui: a sua fala era macia como manteiga, mas no seu coração havia quebra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia eram espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Aí, Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado. Salmo 64. Olha aí, papai. Verso. Salmo 64, isso mesmo. Verso 2. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada. A língua é uma verdadeira espada. Olha aqui, ó. Afiaram a sua língua como espada e armaram por flechas palavras amargas. Uau! Para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se o mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidade, ocultam planos bem traçados. Pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. E não tem o coração. Junto com a língua. Mas Deus dissipará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar, por causa das suas próprias línguas. Ó, todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens deverão renunciar à obra de Deus, e considerarão prudente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Aqui, ó. Tem até uma música da minha avó em cima desse Salmo 19. Salmo 19. Olha só, esse texto é muito legal. Salmo 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Interessante. Em algumas traduções traz diferente. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, quando ele estava no pontinho, a gente cantava: que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito interessante. Olha esse aqui, ó. Salmo capítulo 5, versículo 1. Eu quero ver as traduções. Como é que está na sua tradução, Rodolfo? Lê para mim. 5. 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Olha, atende a minha meditação. No que o seu coração medita? Que as palavras e o meditar do meu coração. Dá ouvido às minhas palavras, mas atende a minha meditação. Meditação é o que você faz no coração. É com o coração que você cria as imagens. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fantástico. Jó, capítulo 5. Eu estou passando chaves poderosas para vocês. Glória a Senhor. Jó, capítulo 5. Obrigado, Jesus. Amém. Graças Tem a que ter, Deus, Pai. tem que ter apelo. Jó. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Acho que acabou a bateria. Ou não? Sim, está piscando como se não houvesse mais. Como se não houvesse mais. Quê? Cara, numa hora dessa que a igreja podia estar entupida. Ô, Jesus. Glória a Jesus. Tá gravado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Jó capítulo 5. Verso 19. Em 6 angústias te livrará. E na 7ª, o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte. E na guerra, do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado. O açoite da língua. A língua açoita é como um chicote. Oh! Uau! Está aqui, ó. O poder da espada. Do açoite estarás abrigado. E não temerás a assolação quando ela chegar. Tudo bem? Mas por que ele está falando sobre aqui? Ele está falando sobre a língua e o açoite da língua. Que coisa! De novo, a língua e o coração. Salmo capítulo 5, versículo 9. Lê, Rodolfo, da sua tradução. Salmo 5, 9. Porque não há retidão na boca deles. Não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. Olha, as entranhas. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Olha lá, lisonjeiam com a sua língua. Hã? Bajuladores. Olha que coisa. Pois é. Está aqui, ó. Salmo 10, verso 3. Porque o ímpio gloria-se do desejo do seu coração. Em alguns está a sua alma.
há uma dificuldade de tradução. Aí. E bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor pela altivez do seu rosto. O ímpio não busca Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão sempre longe da vista dele. Despreza os seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca viverei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão de espreita ao desamparado. Como um leão no seu covil está ele, de emboscada no lugar oculto, está emboscada para apanhar o pobre, apanha-o, colhe-o na sua rede. Abaixa-se, curva-se. Assim, os desamparados lhe caem nas fortes garras. Diz ele em seu coração: Deus se esqueceu. Cobriu seu rosto, nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo-lhe no seu coração: tu não inquirirás? Tu viste, porque atenta para o trabalho e infame, para o tomares na tua mão. A ti, o desamparado, se entrega. Tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Esquadrinha sua maldade até que descubras de todo. Verso 17, agora pulando. Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos, confortará os seus corações e inclinará o teu ouvido. Mas veja, a boca, a maldade e o coração. E a língua. Tudo junto. Salmo 52. Olha essa. Salmo 52. Por que te glorias da malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Ó tu, que usas de dolo, tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que falar a verdade. Amas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Está vendo? Então existe a língua que é como uma navalha. Está aí, ó. Navalha. Salmo 57, 4. Estou deitado no meio de leões. Então, o que o salmista está falando, Davi falando, estou deitado no meio de leões, quer dizer que está numa situação difícil. E o que ele cita? Tenho que deitar-me no meio daqueles que respiram chamas. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Então vai a Assembleia dos Ímpios. Aí. Olha aqui. Agora, importante você. Olha essa. Provérbios, Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 26. Verso. Provérbios 26, 17. O que passando se mete em questão alheia, como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que atira tição, flechas de morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Faltando lenha, apaga-se o fogo. E não havendo difamador, cessa a contenda. Cessa a contenda. Está todo mundo em contenda. Não tem ninguém para colocar fogo na fogueira. Acabou a contenda.
Interessante. O homem que engana o seu próximo, não, foi brincadeira. Brincadeira, interessante. Brincadeirinha. Olha que interessante. E olha só o que ele vai dizer. Provérbios 23, 7. Chaves. Provérbios 23, 7. Porque como ele pensa consigo mesmo no seu... assim como pensa no seu coração, assim como imagina. Como é que está na sua tradução, Rodolfo? Porque como imaginou na sua alma. Na sua alma. Tem alguma tradução diferente? Ele pensa em si mesmo. Como pensa em si mesmo. Interessante. Nenhuma das traduções de vocês trazerem. Meu Por Deus, quê? sim, pastor. Como? Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é, e ele te diz, come e bebe, mas o seu coração Não é nenhuma dessas traduções que eu quero. Então aqui, porque como, Provérbios 23, 7, diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. A sua está assim? Muito obrigado. Na sua também está assim? Muito obrigado. Na sua também está assim? Por que você não fala nada? Espera. Esperar a confirmação. Amém. O senhor perguntou sobre o Rodolfo. Olha só. Mas você vê o que ele está dizendo aqui. Como imaginou, como meditou, como criou no seu coração a imagem. Assim é. Da forma com que você crê no seu coração, é a maneira com que você é. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os propósitos, em algumas traduções, planos, em outras traduções, caminhos. Como é que está os seus? Propósitos? Muitos são os propósitos no coração do homem. Mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Espere. No seu coração. Conselho. O conselho, amém. O conselho do Senhor prevalecerá. Glória a Deus por isso. Permanecerá. Provérbios 17, 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre virá a cair no mal. A importância do seu coração está no lugar certo. Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Uau! Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Provérbios 4, 20. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração. Porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o teu corpo. Verso 4. De todas as coisas. Guarda, em algumas traduções, né? Como é que está na tradução de vocês? Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Jesus.
Deus. Amém. Graças a Deus. Guardo meu coração, sim. Guarda de porcaria. Amém. Guarda de futilidade. Guarda. O teu coração. Quero prosperar na vida. O teu coração tem que estar no lugar certo. Senão você nunca vai prosperar. Pastor, antes de tudo dessas palavras que você leu entre fala de alma e língua, imaginação, Jesus fez um resumo mesmo, né? Quando ele fala que dentro do coração, ele resumiu tudo. Ele pegou o leite, fez uma manteiga e falou, ó, o seu coração, vem do seu coração. Tudo que sai da língua, da cabeça, ele deu uma resumida, né? Por isso que eu comecei no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento traz a síntese final. Aí você vai para o Velho Testamento e você começa a pegar algumas chaves. Como, por exemplo, ele está falando, do teu coração procedem as fontes da vida. Então, puxa, como é que a coisa vai acontecer na minha vida? De acordo em como está o seu coração. Obrigado, Jesus. Aonde você está colocando o seu coração? Obrigado, Luiz. Jesus disse, onde estiver o teu coração, Aí aí está o teu tesouro. tesouro. Por isso, pastor, tem muitas pessoas que têm doenças que não sabem de onde vem, porque não liberam perdão, tem mágoa de outras pessoas com o coração. Irmão, grande parte das enfermidades tem a ver com mágoas, traumas, que são coisas que não foram tratadas no coração das pessoas. Grande parte. Viu? Então, é de se colocar para se pensar. É de se colocar para se pensar. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, não adianta eu querer ter os resultados corretos, uma vez que tudo provém de dentro do meu coração. A justiça que provém da fé. A palavra que altera as situações. E para finalizar, não podia deixar Tiago 3 para trás, tá? Agradeço. Glória a Jesus. Até a Pedro. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então aqui em Tiago capítulo 3, ele vai dizer assim. Verso 2. Tiago 3, 2. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. E capaz de refrear também todo o seu corpo. Domínio próprio. Quem não domina a língua, não domina o resto. Olha, se pomos freio na boca dos cavalos, que são chucros, hein? Para que nos obedeçam e então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios que, embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Veja quão grande um bosque, um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua com um mundo de iniquidades. Colocar entre os nossos membros contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. A língua, olha só, turma reclamando de tanta coisa, é a língua. Verso 7. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se toma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. Por isso, a oração em línguas é importante. Se estiver orando em línguas, você não vai usar para bobagem. É melhor ficar lá. Calculando com alguma coisa, né? Do seu coração. Interessante que o dom de línguas ele trabalha diretamente com o seu coração. Pode ver, quando você está orando em línguas, alguma coisa está acontecendo aqui dentro.
Está lendo o celular aqui? Está orando em línguas, é alguma coisa que está acontecendo aqui. Por isso que o dom de línguas é importante. Então, o Espírito Santo, através da sua boca, fala coisas acerca do seu próprio coração que você mesmo não sabe. E já vai agindo, já vai edificando. Por isso que o dom de línguas edifica o que ora em línguas. Mas não ora em línguas ainda, então vamos buscar. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, e ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Glória a Jesus. As línguas são diretamente do seu coração. O dia inteiro orando em línguas, você pode ter certeza que você vai cometer menos bobagem. Está aqui, ó. Está dizendo, mas a língua, nenhum homem pode domar. O mal irrefreável está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos a semelhança de Deus. Então somos convertidos aqui. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, de uma mesma fonte, se deita água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, meus queridos, é sério a questão da língua? Está diretamente ligada com o seu coração. Então, guarde o seu coração. Amém. Glória a Jesus. De futilidades, Glória a Jesus. de bobagens. Você pode querer ver, assistir. Pois tem tanta coisa para distrair o ser humano. E para ocupar o coração dele com meditações bestas, torpes. Torpes são baixas. Seculares. Insignificantes. Que não vão edificar em absolutamente nada o seu coração. Temos tempo para isso? Não devemos ter. E muita coisa acontecendo. Então, Glória a Jesus. mas então como é que eu faço? Uma das técnicas é a meditação, como eu já disse para vocês. Outra é o jejum. Não, mas pastor, eu não consigo ficar 24 horas sem comer. Você está com câncer, precisa fazer um exame. Ah, estou em jejum, por 24 horas, não tem problema. Só assim, né? Impressionante que pelo menos as pessoas são capazes de tudo, né? Jejum 48 horas, não pode comer nada para fazer um exame. Aí faz. Suspeita de câncer. Consegue sim. Eu não tenho ninguém que morra aqui por fazer jejum 2, 3 dias. Uma semana depois, qualquer um fica sem comer aqui não morre. Até criança morre. Não brincando. Bebendo água, por favor, né? Mas então vou matar a carne. Não, você não vai matar a carne. Você vai começar a aprender como lidar com o seu coração. Calar as vozes ao redor. São muitas vozes. Nosso coração é como se fosse uma torre de captação de sinais. Então você tem as vozes do jornal. Você tem as vozes das redes sociais. Você tem as vozes que falam com você. Você tem as vozes daqui. Tem uma hora que você tem que calar todas as vozes. E tem um tempo de introspecção. Olhar para dentro de si mesmo. O pior cego é o que não se enxerga. Pastor, você está falando, me faz lembrar de Paulo admoestando Timóteo, né? Medita-te nessas coisas. Não é? Medita nessas coisas. Paulo já falou para Timóteo. Então, meus irmãos queridos e amados, perceba. O jejum vai fazer muito bem para você. Glória a Deus. Mas eu passei um mal, que bom. Você está sendo desintoxicado, você sabe o quanto de toxina tinha no seu corpo. 3 dias aí você vai passar um pouquinho de mal. Se fizer 5 dias, você vai ver que
quinto dia vai estar um pouquinho melhor. Vai estar sentindo melhor no quarto dia do que no terceiro. Já terminou. Bebe bastante água. Você vai ver como bem isso vai fazer para você. E digo mais, os atores de Hollywood endemoniadinhos fazem jejuns intermitentes para ficar fortinhos. Sabe por quê? O camarada ele faz 18 horas de jejum, come 5 horas. 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 Se ele fizer até um pouco mais, tem uns que fazem dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ele tem picos naturais de hormônios caríssimos, principalmente o hormônio de crescimento GH, naturalmente no organismo dele, e eles vão treinar em jejum com mais força do que se eles estivessem comendo. E os caras fazem isso para ficar bonitinhos, para fazer filme com um tanquinho na barriga. Mas os crentes, né? Para jejuar só para lidar com o coração é muito pesado. Então, é uma coisa fantástica. Os crentes têm tudo. É empecilho para tudo. É empecilho para tudo. É impressionante que os filhos das trevas, pelas trevas, eles fazem tudo, né? Gosta do churrasco, né? Alguém sempre vai bem. Quando você estiver saindo do jejum, saindo da direita do churrasco, vai bem. Você gosta da barriguinha de... Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Jejum é bom? É bom nesse sentido. Você calar todas as vozes. Tem um momento de introspecção. Só você e Deus e o seu coração. Talvez você olhar para o seu coração, você dá uma assustadinha, mas você vai aprender como lidar com a situação pela fé. Amém? Amém. Então, meus queridos e amados, eu preparei essa palavra, separei esses versículos, e hoje à tarde, para falar com vocês, para vocês darem atenção ao coração de vocês, vocês cuidarem melhor do coração de vocês. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você. Quero orar com você, quero orar pelo seu coração. Obrigado, Senhor. E é importante você tomar um rumo diferente. Amém. Glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero te agradecer. quero te agradecer. Porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. O Senhor morreu por mim naquela cruz. E tudo que é necessário Tudo que é para a transformação para a transformação do meu coração, do meu coração, pela fé, o Senhor já fez já fez naquela cruz naquela cruz há 2000 anos. há 2000 anos. Jesus, Jesus, eu renuncio eu renuncio e comando, e comando, eu ordeno eu ordeno a todas a todas as situações situações que têm movido o meu coração que têm movido meu coração em qualquer direção em qualquer direção fútil, fútil. eu renuncio. Eu renuncio. Eu ordeno que sejam arrancados com suas raízes e sejam lançados sobre a cruz de Cristo. Todo pensamento fútil, toda sensação fútil, Espírito Santo, entra no meu sangue, entra no meu coração, entra em todas as áreas do meu organismo, entra nas células, entra nas emoções, entra nos meus hormônios. Jesus, o meu coração, eu abro para as verdades de Deus. E Jesus, eu não quero mais meu coração esteja ocupado por futilidade. Eu rejeito, eu renuncio, eu ordeno que seja lançado para longe de mim. Jesus, fortifica o meu coração na tua pureza, na tua graça, na tua verdade, na tua glória, no teu espírito, em tudo aquilo que vem
depende de ti. Que o meditar do meu coração seja em tudo que é puro, agradável, de boa fama. Se há algum louvor, que a minha meditação esteja nisso, para a glória de Deus. Pacifica os termos do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças te damos. Graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Temos que agradecer. Graças te dou, Pai. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.